Existe um momento muito estranho no processo de mudança, quando você já não é mais a pessoa que você era, mas o mundo continua esperando a sua versão antiga, sabe? Talvez você já tenha começado a se posicionar diferente. Talvez você esteja olhando mais para dentro de si. Talvez você já esteja percebendo coisas que antes você aceitava e agora simplesmente não consegue aceitar. Parece que vai ficando cada vez mais apertado, mais difícil de aceitar coisas que antigamente passava batido. Só que ninguém fala sobre essa parte da transformação. A travessia, né? O limiar entre a sua velha identidade e a sua nova identidade. A parte que você precisa sustentar quem você está se tornando, mesmo quando tudo ao redor parece puxar você de volta para quem você era. E hoje eu queria muito conversar com vocês um pouco sobre isso. Então, bora lá! Bom, se você está assistindo esse vídeo, você está exatamente nesse processo de mudança de identidade. E é uma coisa que acontece com frequência, tá? Não é uma coisa que vai acontecer uma vez na sua vida. Quando você começa a buscar a sua própria identidade, é normal que você comece a mudar a sua forma de enxergar o mundo, a sua forma de viver e inclusive a forma onde você cabia anteriormente não cabe mais, sabe? Mudar, eu acredito que não é uma epifania, uma crise de identidade. Não é um dia você ter clareza e decidir que, pronto, a partir de hoje a sua vida vai ser diferente. Eu acho que a mudança real, ela começa depois disso. Quando você precisa sustentar a sua nova identidade, mesmo com o externo não correspondendo àquilo que você gostaria que tivesse, sabe? Às vezes é simplesmente você colocar à prova realmente essa sua mudança, né? Tudo aquilo que você tem olhado para dentro e de alguma forma sustentar essa nova identidade. E pode ser, né, em alguns casos, como parar de aceitar algumas situações que antigamente passava batido, né? Antigamente você conseguia aceitar, você conseguir se posicionar diferente, você conseguir pôr limites, né? Porque parece que quando você entende aquilo que é importante, de real valor para você, você começa a se incomodar muito mais com pessoas ou situações que ferem esse limite, sabe? Então, se antigamente alguém fazia algo com você e passava batido porque você não tinha clareza de que aquilo era um valor, era um pilar importante para você, a partir do momento que você entende os seus pilares, os seus valores, você não consegue mais deixar isso, sabe? Você começa a ficar pesado, começa a doer mais aquilo em você, justamente porque você tem clareza do respeito, né? Do auto-respeito, você tem clareza do que aquilo é realmente importante para você. Pelo fato de você ter clareza, você começa a doer muito mais, coisas que antigamente não doíam tanto, sabe? E eu acho que a mudança vem muito de você não reagir conforme o externo, mas você agir diferente e aprender com o ciclo que está sendo colocado à sua disposição, sabe? O que mudou muito, né, na minha vida durante esse ano de 2025/2026 foi a minha percepção de como que o cenário, né, o externo tem me trazido algumas situações na minha vida, sabe? Antigamente as coisas aconteciam e eu me colocava no papel de vítima das circunstâncias mesmo, tipo, ai que saco, como que a vida é difícil, como isso é difícil, como isso é muito ruim, isso pá, pá, pá. E sempre colocando a culpa no externo por estar me trazendo essa vida infeliz que eu tenho. Só que quando você começa a se auto-perceber, se auto-investigar, se auto-analisar, se auto-conhecer, você percebe que não, que a realidade ela só tá correspondendo à minha percepção de mundo, sabe? Então, você retoma o seu poder como protagonista da vida, entender que não é que o mundo está sendo injusto, pode ser que a minha lente sobre a visão do meu mundo está sendo diferente.
E essa é a questão, sabe? Como que eu posso utilizar essas situações que normalmente seriam situações que me causariam desconforto, me causariam raiva, e o que que essa situação quer me ensinar? É olhar para a vida como uma escola, sabe? E não como um caos constante. Então, essa minha visão de mundo me trouxe muitos ensinamentos, sabe? E, cara, não é uma visão comum de mundo. Então, assim, dependendo do ambiente que você tiver, pode ser que você se esqueça disso e acabe entrando na questão da reatividade, da vítima das circunstâncias, porque é o que a maioria das pessoas enxergam. Mas quando você para um pouco para analisar, opa, peraí, quem é que domina? Quem que é o que tem poder sobre a minha vida? É o externo ou sou eu? Eu acho que é muito isso. Quando a gente entende o nosso poder, né, diante da vida, a gente entende que não é o externo que tem que determinar quem você é. Não é o externo que tem que determinar qual é o seu humor. E sim, é o seu interno. Então, cara, se eu tô numa situação desconfortável, eu tenho dois caminhos. Um, reclamar sobre ela e vibrar raiva, reclamações e aquilo ali gerar mais problemas para minha vida, ou eu posso utilizar aquilo ali como uma forma de me auto-analisar e aprender, tipo, poxa, se essa situação tá me trazendo desconforto, se essa situação me trouxe raiva, se me trouxe inveja, se me trouxe medo, se me trouxe angústia, o porquê que me trouxe angústia? O que afetou em mim, sabe? Então, por que isso causou em mim essa ferida? E não é aqui você se culpar, tá? A gente precisa entender que o mundo ele é como é. Ele não é bom, o mundo não é bom, não é ruim. O mundo é como é. Uma coisa imutável. A realidade ela é dessa forma, as pessoas são dessa forma. Só que a gente não tem controle sobre o mundo e sobre os outros. Correto? Correto. Espero que isso esteja claro. O que a gente tem controle? Sobre nossa percepção de mundo. Então aí que tá a chave. Você entender que o mundo não vai mudar pra você. As pessoas não vão mudar pra você. O seu esposo não vai mudar pra você. O seu coleguinha do trabalho não vai mudar pra você. Mas você pode mudar a sua percepção. Você pode utilizar as situações como uma forma de aprendizado. A você aprender a lidar com as suas emoções. A você se autoconhecer. Você entender quais são as feridas que aquela situação tem cutucado. Porque enquanto você não entende o que essa situação tá cutucado, você reage, você reage, você reage, você reage. Você repete os ciclos e os ciclos vão continuar acontecendo. Quando você entende, não, opa, isso aqui me machucou, por que me machucou? Qual ferida? Que ferida é essa? Eu sei que ferida é essa, eu não sei. Ela vem de hoje? Ela vem da minha infância? Quando você faz essa autoanálise sobre você e sobre as suas emoções, você consegue simplesmente mudar o filtro de percepção da sua realidade, sabe? Eu espero muito que esse vídeo esteja fazendo sentido, porque eu falo um pouco rápido, mas é agir diferente e sustentar a sua nova identidade, né? Eu gosto muito dos livros do Joseph Murphy, eu acho que é o nome dele é esse, o autor do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que ele fala muito sobre isso, né? Sobre a forma que a gente sustenta a nossa nova identidade, a forma como a gente vibra internamente vai determinar como o nosso externo vai se moldar, né? Isso também está muito relacionado à fé. Sobre você ter fé é você sustentar a identidade, você ter certeza de algo que você não pode provar, sabe? E o Zen budismo fala muito sobre nossa mente, né? Sobre a nossa mente que ela mente, a nossa mente mente. Então, muitos pensamentos e muitos devaneios que a gente carrega ao longo da vida não são nossos, né? Tá relacionado ali ao ambiente que a gente vive, às crenças que a gente carrega familiares, aos conteúdos que a gente assiste. Então, assim, a mente mente. E quando a gente começa a olhar para dentro e questionar os nossos pensamentos e as nossas emoções, a gente retoma o poder. Eu acho que torna a presença muito mais. Eu não diria mais fácil, mas muito mais claro
quando você tem esse olhar pra dentro e não deixa que o outro determine a forma como você vai se sentir, sabe? Bom, deixa eu só ver se tá gravando. Tá gravando. Eu trouxe aqui algumas reflexões pra gente poder fazer junto. Eu quero, assim, todo vlog com presença, eu quero muito trazer reflexões pra gente poder refletir, pra você poder refletir na sua casa também. Se você quiser comentar aqui embaixo. E eu acho que é importante a gente não só debater sobre o assunto, mas a gente refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso caminho, né? E aqui eu trouxe algumas perguntas. E eu também vou dar algumas respostas, porque vai ser interessante assistir esse vídeo depois. E a primeira pergunta é: você sente que mudou muito nos últimos meses ou anos? Comenta aqui embaixo. A minha resposta é sim, eu mudei muito dos últimos anos pra cá, principalmente no ano de 2024 para 2026, eu mudei muito a minha identidade, eu comecei a entrar num estado profundo de autoconhecimento. Isso fez com que eu entrasse nesse ciclo de mudança, sabe? Onde o que antigamente era bom começou a ficar incabível, insuportável, comecei a me espremer demais, porque quanto mais você se conhece, você se expande. E as caixinhas que você cabia antes começam a ficar muito apertadas. E aí tem que ter aquela transição, sabe? Então algumas pessoas saem da sua vida, outras pessoas chegam. Realmente a morte da sua velha identidade para a nova identidade nascer. Então eu tive aí uma morte de identidade em 2024, tive uma morte de identidade em 2025, e em 2026 eu tô passando por isso de novo. Então eu acho que assim, eu acredito ser constante, sabe? Eu acho que a gente tá sempre mudando. E como dizia o Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, tá tudo bem mudar. E essa coisa de, ai, não, porque eu disse isso em 1964 e é isso que eu acredito. Cara, não, eu prefiro mudar de opinião o tempo inteiro. Porque a gente aprende muito com a vida, a gente aprende muito com o outro. E pode ser que o que eu diga hoje, daqui a 5 anos, eu reassista esse vídeo e pense, cara, nada a ver comigo. Essa pessoa não tem nada a ver comigo. Como já aconteceu, tipo, de eu reassistir vídeos mais antigos meus e pensar, caraca, nada a ver comigo. Mas foi bom naquele momento, sabe? Então é isso, a gente tá sempre em constante, não diria evolução, mas mudança de identidade mesmo. A gente tá a cada dia se conhecendo mais. Eu acho que esse é o processo da vida mesmo, sabe? Segunda pergunta. Existe alguma parte de você que já não se reconhece mais na vida que levava antes? Sim, eu era o tipo de pessoa que eu não gostava de desagradar. Eu tava sempre em prol do outro, sabe? Eu tinha sempre, eu estava sempre colocando o outro acima de mim. Então eu queria sempre deixar o outro feliz, o outro satisfeito. Eu estava sempre me moldando pra caber na caixinha do outro. E cara, isso é um poço sem fundo. Por quê? Porque quanto mais você se molda, menos você é quem você é. E a pessoa do outro lado, ela não vai gostar de você por quem você é. Ela vai gostar pela máscara que você tá usando, pelo molde que você se moldou pra agradar. Então, não existe conexão genuína. Então, eu não tinha conexões genuínas, porque eu não conseguia ser quem eu era, porque na verdade eu nem sabia quem eu era, sabe? E então, eu tava sempre infeliz. E quando eu comecei a olhar pra dentro e comecei a entender quem eu era, o paradoxo mudou, sabe? Tipo, a minha vida mudou no sentido de que, cara, ou eu finjo pra agradar e eu vou ficar infeliz porque eu não vou estar sendo quem eu sou, ou eu vou ser quem eu sou e vou, tipo assim, e as pessoas que não gostarem da minha nova identidade vão se afastar, o que vai me deixar infeliz, mas pelo menos vai me deixar infeliz no sentido de eu, poxa, era uma amizade que eu gostava, era um relacionamento que eu gostava, porém, mesmo eu tendo essas separações, que é natural, né, é questão de frequência, acaba que você muda de frequência e a pessoa se afasta.
finalizar ciclos dói, porém dói muito menos do que você trair a si mesmo. Porque quando você trai a si mesmo, quando você sabe quem você é e você finge pra agradar o outro, a dor é muito maior, porque dói na sua alma, sabe? E a infelicidade é muito maior. Então eu decidi me abraçar, me agarrar em mim mesma e tudo que não for pra ser que vá. Eu sempre joguei isso pro universo. Então, assim, eu abracei o medo de ficar sozinha. Eu tinha muito medo de ficar sozinha também. E quando eu ressignifiquei isso, tipo, tudo bem, eu não estou sozinha, porque sempre vou ter a minha própria companhia. E aqui eu acho muito legal a gente se abraçar e abraçar a fé, né? Então eu tenho muitos. Eu tenho muito amor do outro lado do véu, então eu nunca estive sozinha, então nunca foi uma preocupação estar sozinha, porque eu nunca estive. Então quando eu comecei a trabalhar em mim, né, esse amor próprio, esse amor com a espiritualidade, com os meus ancestrais, né, me trouxe uma paz muito grande, sabe? Tipo, e o fato de eu me amar e me sentir amada pela espiritualidade fez com que as pessoas chegassem até a mim por eu ser quem eu sou e gostarem de mim simplesmente por ser quem eu sou. E hoje em dia eu tô num momento da minha vida que é até estranho, sabe? Tipo, cara, eu só preciso ser quem eu sou e essa pessoa vai gostar de mim. E assim, é até bizarra, sabe? Porque eu nunca cheguei nessa parte, eu tava sempre me moldando pra caber. Então acho que isso foi uma coisa que mudou muito, sabe? Terceira pergunta: quais versões antigas de você que ainda aparecem por hábito? Isso é uma questão muito importante de refletir, porque mesmo que a gente tenha clareza de qual é a nossa nova identidade, quem a gente está se tornando, quem a gente quer se tornar, haverá testes, haverá situações onde isso vai ser colocado à prova. E se você não estiver com a lamparina acesa, você não estiver alerta, né, consciente, você, por hábito, você vai voltar para, né, pro tititi, pra reclamação, pra vítima das circunstâncias, pra vontade de agradar. Você vai voltar para essa situação e vai doer. Vai doer. Porque você vai se afastar de si. Quanto mais você se trai, você se afasta de si. Quanto mais você é fiel a si mesmo, mais você se encontra. E quanto mais você se encontra, você se expande. E quanto mais você se expande, as coisas te dão certo pra você. Você quebra ciclos, a sua vida muda. É um looping assim, sabe? E você vai aprendendo isso na prática, porque é muito difícil você admitir que você foi uma pessoa desagradável, que você traiu a si mesma. É muito difícil você olhar pra esse lado seu. Só que quanto mais verdadeiro você for consigo mesmo, mais rápido você consegue mudar as coisas na sua vida, sabe? E a última pergunta é: o que na sua vida hoje pede mais autenticidade? Aonde que você quer se sentir você mesmo? Assim, existem lugares que a gente precisa colocar máscaras, que você precisa se adaptar. Claro que, tipo assim, não é você fingir, performar ser quem você não é. Tipo, a sua essência sempre vai estar com você, né? Você precisa ter clareza de quem você é, quais são seus valores e princípios, né? Isso vai estar com você em todos os lugares, mas, poxa, você não vai se comportar no trabalho da mesma forma que você se comporta com o seu melhor amigo num bar. Então é você ter momentos e máscaras sociais que são exigidas, né? Mas você ter a sua essência muito clara e muito bem estruturada dentro de você. E mapear quais são os lugares que você não consegue sustentar a sua autenticidade. Será que é num grupo de amigos, onde você tenta fingir ser algo que você não é para agradar? Será que talvez seja no trabalho, onde você se diminui, onde você se coloca em lugares desconfortáveis para poder desagradar? Talvez ali com problemas de se priorizar, né? Se respeitar, colocar limites. Aonde é na sua vida que pede mais autenticidade, que pede mais amor próprio, mais olhar pra dentro, né? Existe um outro vídeo que eu gravei sobre autenticidade, eu quero até gravar um novo vídeo com uma nova percepção, que eu tenho um insight muito legal sobre a Frida e sobre o filme Legalmente Loiro que eu assisti. Esses dois pontos de autenticidade, de referência, né?
que eu acho que vai fazer total sentido no próximo vídeo. Então comenta aqui embaixo se você quer assistir esse vídeo, se você quer ouvir sobre esse tema. Mas é basicamente isso, sabe? É olhar pra si, encontrar essa sua autenticidade e não deixar ela morrer, sabe? Tipo, eu não vou deixar minha autenticidade de lado e vou ali, sabe? Eu vou ali falar com meu namorado, vou deixar minha autenticidade em casa. Não, leva ela com você. Leva os seus valores com você, aquilo que é importante pra você, sabe? A autenticidade eu acho que tá muito ligado a isso, a sua essência, né? Quem você é, o quanto que você consegue olhar pra dentro, o quanto que você entende suas feridas e o quanto você se respeita, né? Eu vou gravar um vídeo mais complexo, é muito complexo, tem muitas camadas, e eu vou gravar um vídeo só sobre isso. E eu acho que o ponto central aqui, que a gente pode refletir, é que a nova identidade, ela não nasce forte, estruturada e bem resolvida, não. Ela nasce frágil, ela é quase como uma semente, sabe? Bem bonitinha, bem delicada. E se você não protege ela, o mundo rapidamente vai tentar colocar você de volta na versão antiga, antes mesmo que você perceba. Então, sustentar quem você está se tornando talvez seja um dos maiores atos de coragem que você pode ter na sua vida. E isso também é presença. Estar presente é perceber quem você está sendo, quem você está se tornando. É escolher conscientemente quem você quer continuar sendo. Talvez hoje não seja sobre mudar tudo. Talvez seja só sobre observar mais a sua nova identidade, quem você está se tornando. E se essa reflexão fez sentido para você, comenta aqui nos comentários. Você sente que está atravessando alguma mudança de identidade? Eu gosto muito de ler as experiências de vocês, eu gosto muito de refletir com vocês sobre isso. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém também, compartilha com essa pessoa, compartilha com quem você achar necessário e curte esse vídeo, porque talvez um simples compartilhar pode chegar exatamente no momento em que a pessoa precisa ouvir isso, sabe? Então, se você sente uma intuição, tipo, caramba, eu lembrei dessa pessoa, envia pra ela. Porque talvez essa pessoa esteja realmente precisando ouvir isso. E é isso. E aí, gostaram? Espero que sim, eu também amei. E até a próxima. Beijo!